Pronto, voltando ao assunto. É, então o Senhor Deus declarou para a serpente isso. Quer dizer que a serpente ele voava, agora vai se rastejar pelo chão, como ele faz agora. Mas isso tem um sentido mais espiritual profundo. E pó você comerá todos os dias da sua vida. O pó foi quem formou o corpo do homem. E o pó foi onde o homem vai voltar pro pó. Ele vai morrer e vai voltar pro pó. Então o pó, além de representar a vida, representa a morte também, porque o homem veio do pó e do pó vai voltar. Quando volta, representa a morte. Então Satanás vai se alimentar da morte, vai se alimentar do pecado, vai ficar fazendo, induzindo pecado para as pessoas durante toda a sua vida. É mais ou menos isso. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Vai pôr inimizade. Não vai pôr uma barreira, vai separar de Satanás, vai ser inimigo de Satanás e da mulher. Da mulher é a descendência dela. Os que nascerem logo de cara vão ser apartados de Deus por causa do pecado. O pecado vai ser passado de um ser humano para outro, vamos dizer assim, né? Todo mundo vai nascer com esse problema da inclinação para o mal, né? Porém, inimizade entre você e mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, entre a descendência da serpente, dos anjos caídos. Vai pôr inimizade com os anjos caídos que se juntaram com Satanás. E o descendente dela são das pessoas, os seres humanos que comprarem a ideia de Satanás, né, se ficarem no lado do mal também Deus vai pôr inimizade para os seres humanos que se juntar a Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça. Agora ele está falando do descendente da mulher num outro sentido, sentido bom agora. Este ferirá a sua cabeça, está falando de Jesus. Quando Jesus veio à terra, ele feriu a cabeça de Satanás. Ele foi morto na cruz para que todo aquele que crê nele não pereça, né? Então, e também quando ele vem na segunda vinda, mais para o futuro, ele vai botar Satanás no inferno, na prisão, então ele vai ferir a cabeça da serpente. A cabeça da serpente é Satanás. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Satanás vai ficar atormentando, mas sem sucesso. Vai atormentar os descendentes da mulher, vai no calcanhar, né? Do próprio Jesus também, quando ele veio à terra, mas sem sucesso. E Jesus Cristo vai ferir a cabeça, vai matar a serpente. Vocês captaram a ideia? Isso aqui já é uma profecia, tanto na primeira vinda como na segunda vinda também. Uma profecia profética. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Vocês captaram a ideia? Satanás vai ficar no calcanhar das pessoas, vai ficar imputando pecado nas pessoas, no calcanhar. No próprio Jesus, quando Jesus foi tentar no deserto, vai ferir o calcanhar, mas sem sucesso. E Deus vai enviar Jesus Cristo, seu Filho, para ferir a serpente, que é Satanás, na cabeça, vai matar a serpente. Deus deu um golpe na cabeça da serpente na primeira vinda. Vai dar o golpe derradeiro, vamos dizer assim, quando ele vir e botar Satanás no inferno, né? Só mais pra frente na profecia. E este ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Para a mulher, para a mulher lhe declarou: multiplicarei
grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Temos duas maldições para a mulher. Ela vai ter dificuldade para engravidar, né? Que ela tem dores de parto, como nos dias de hoje. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Esse é a segunda maldição. É o mais difícil de entender. O primeiro é fácil, né? Vamos botar aqui o... Aqui não pode ter confusão, já vou dizendo que não pode ter confusão entre maldição e relacionamento entre esposa e homem. Tem duas coisas distintas. A diferença entre a maldição da mulher e a relação entre esposa e marido. Aspecto da maldição. A maldição é coisa má. Primeira maldição. A mulher, no aspecto geral, no gênero, terá dores de parto quando tiver filho. Esta maldição é visível para as pessoas e fácil de compreender. Gênesis 3,16. Significado espiritual. O pecado que entrou no mundo é doloroso e causa consequentemente sofrimento e angústia. Isso que representa. A segunda maldição é a relação entre o marido e esposa. Como entrou o pecado no mundo, a mulher esposa está sujeita às inclinações más dos homens. No sentido, por exemplo, quando a mulher quer o fim do relacionamento e o marido não aceita e agride a mulher verbalmente e fisicamente, porque ele é geralmente mais forte que ela e o desejo dela é dominado pelos homens nesse sentido pejorativo. Então a mulher não tinha nenhum problema com o homem, né? E agora o homem pode infligir problemas para a mulher, né? Porque tem mais força física e tal. É uma maldição que caiu sobre ela, está sujeita. E também geralmente nas conversas e discussões entre o homem e a mulher. O homem geralmente é mais agressivo e ganha nas discussões com imposição má. Mesmo a mulher tendo razão, porque até então Adão não dava problemas para Eva, porque antes do pecado não tinha essas coisas. Mas como ela mesma induziu ele ao erro, esta maldição, ela e as mulheres estão sujeitas. Aí tem a confusão, tem uma confusão nas cartas paulinas que ele vai dizer a sujeição da mulher ao homem, mas não é nesse sentido, porque isso aqui é uma maldição. O que o Paulo vai dizer lá nas cartas paulinas é outra coisa. Nas cartas paulinas, Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 2, verso 14, que é um verso complicado de entender para o principiante, ele diz que quando a mulher quer ter autoridade sobre o homem ou ensinando ele em alguma coisa, isso geralmente não dá certo. Isso se caso o homem é correto e certo, como era Adão, e não os homens que não são de Deus. Ele está dizendo que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem no sentido espiritual e não no sentido de que ela é menor que o homem. É para dizer que a mulher não pode ensinar no sentido espiritual, por exemplo. É para ser que o homem tem autoridade espiritual, né? Vamos para a igreja, vamos orar, né? Vamos educar nosso filho assim, assado. O homem vai ter um pouco mais liderança no casamento, né? Nesse sentido que ele está dizendo. Não no sentido da maldição ali. Paulo não quis dar o significado da segunda maldição de Deus para a mulher. Somente Paulo quis explicar em relação à conduta da mulher em relação ao homem no sentido agradável, pois é natural e é de Deus que o homem no casamento, está escrito errado, né? Casamento tem autoridade espiritual falando em relação à mulher. Se caso o homem é de Deus, é um homem cristão, né? Um homem educado, um cristão correto, e se a mulher é correta, se submete ao homem correto e não ao homem mau. Já vamos entender essa questão. Separar a maldição do que é o relacionamento correto entre homem e mulher. Relações da esposa com o marido. O homem é a liderança. Por quê? Vocês vão entender a espiritualidade agora. O homem é a liderança do casamento. É a cabeça da mulher. E a mulher representa a igreja. Então a mulher espiritualmente representa a igreja.
Estão entendendo? O homem representa Cristo, a cabeça da igreja, a liderança da igreja. Espiritualmente quer dizer isso, no casamento. O casamento é a igreja com Jesus Cristo. Quando a pessoa se converte, é o casamento entre a igreja e Jesus Cristo. Então, no casamento, o homem e mulher representa isso também, paralelamente. Por isso que o homem representa Jesus Cristo espiritualmente. O homem é a liderança e a cabeça da mulher. E a mulher representa a igreja. Paralelamente, o homem é Cristo e a mulher a igreja. Porque se o homem é decente e de Deus e toma as decisões corretas e justas, a mulher, igreja, deve aceitar as decisões dele no casamento. Isso não tem nada a ver com qualquer má conduta do homem, pois o homem deve representar da melhor maneira Cristo, o cabeça do corpo, quer dizer a liderança na família, na esposa. Efésios 5, 22 e 33, isso não é maldição, é a relação naturalmente entre a esposa e o marido. Isso tudo não deve ser confundido com maldições de Gênesis 3,16, que eu falei o que era. Então vocês entenderam que maldição não tem nada a ver com relacionamento no casamento, quando vai dizer lá no Novo Testamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é no sentido pejorativo. Não está dizendo seu desejo será para o seu marido, ele a dominará. Ele está falando de maldição aqui, não está falando. Entendeu? E o homem declarou: vai ter uma maldição para o homem também. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Vamos ver. Agora a maldição para o homem. Primeira maldição, a terra sofreu a maldição pelo homem. Porque ele é a liderança e se deixou corromper pela mulher. Ele não exerceu a liderança. A mulher liderou, a mulher ensinou o homem a comer a árvore. E Paulo disse que a mulher não pode ensinar o homem. Porque ela não tem essa autoridade. Foi tirada isso. Praticamente ela não pode ensinar porque vocês viram que não deu certo, né? O homem foi influenciado pela liderança da mulher, deu errado. Então também ela está debaixo dessa maldição, né? De não poder exercer muito liderança também. A terra sofreu a maldição pelo homem, porque ele é a liderança da igreja, né, espiritual. E se deixou corromper pela mulher. A terra terá dificuldades na colheita e plantação das espécies de alimentos. Essa é a maldição da terra. A terra terá dificuldades na colheita e plantações das espécies de alimento, com a entrada, por exemplo, de pragas, limitação no crescimento, dificuldade de abundância, e nem todo o solo terá capacidade de produzir qualquer espécie de alimento. Os alimentos do solo cresceram com deficiências, manchas, tamanho pequeno em relação ao que era. Por exemplo, aspecto feio. Está escrito errado aqui. Aspecto feio. Então, até então, no jardim do Éden, tudo era perfeito. Agora vai ter dificuldade para plantar. Algum solo não vai crescer direito, outro solo não vai dar certo, ele vai ter dificuldade. Essa está por baixo da maldição. Isso quer dizer que no trabalho, quando ele arrumar emprego para os dias atuais, vai ter dificuldade para arrumar emprego, né? Espinhos e ervas daninhas. Quer dizer todas as dificuldades em geral da vida do homem. Vai ter hostilidade, pouca simpatia das coisas terrenas. E alimentar-se das plantas do campo, isso quer dizer que ele, Adão, especificamente não terá como comer as maravilhas do jardim do Éden, e nem as suas facilidades. Com o suor do seu rosto quer dizer que ele não terá ajuda total em relação como era no jardim do Éden. Terá aflições e dificuldades e desilusões na vida terrestre, depois do pecado. Isso implica também para as mulheres.
até que volte à terra. Quer dizer que o homem perdeu a imortalidade do corpo e se tornou um ser mortal. Perdeu a eternidade. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Então você vai morrer fisicamente, perdeu a eternidade, e vai morrer espiritualmente, porque se apartou de Deus, né? Não vai ter mais ajuda de Deus na plantação, né? Vai ter uma limitação na conversa com Deus, não é toda hora, nem como era no Jardim do Éden. Adão deu à sua mulher o nome de Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela era a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Por que roupas de pele? Já teve o primeiro sacrifício de animal. Sacrificou um animal, deve ser um cordeiro, porque eles se vestiram de figueira. Mas figueira não representa espiritualmente nada, então Deus não viu propósito naquilo. Então revestiu deles com roupas de pele e não de figueira. O que isso quer dizer? O Senhor Deus fez roupas de pele e não de figueira, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso quer dizer que tiveram que sacrificar um animal, tirar a pele dele, ele fez isso, né? O seu poder e já vestiu Adão e sua mulher. E se eles já viram o cordeiro sendo sacrificado, e o cordeiro representa Jesus, porque ele é o cordeiro de Deus. Quando foi morto na cruz, ele se sacrificou pela humanidade, e aqui já está tipificado no animal, que vestiu Adão e sua mulher com roupas de pele. Entenderam? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora ele já tem conhecimento do bem e do mal. No mau sentido, né? Porque pecou. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Ele não pode viver eternamente com o pecado. Então vai retirar a árvore da vida e vai ser reservada para os salvos lá na eternidade. Vai ser retirada a árvore da vida. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Expulsou o casal do jardim do Éden. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ele enviou os querubins com espada flamejante para guardar ali, né, simbolicamente o lugar, para que se subisse a árvore da vida para os céus e o jardim do Éden fosse desfeito, aquela maravilha toda, e fosse desconfigurado por causa do pecado. Ele levou a árvore, da árvore da vida. O casal se apartou de Deus, estão decretado que vão morrer depois de um tempo, e estão mortos espiritualmente, mas agora com o sacrifício do cordeiro, né? Eles devem ter acreditado no sacrifício do cordeiro por causa dos seus pecados para poder ser salvo, porque eles tinham pecado e Deus não pode se relacionar com o pecado. Então foi esse o capítulo 3. Então vocês perceberam que o capítulo 3 já introduziu o pecado. Então o período pós-pecado só durou o capítulo 1 e 2. Capítulo 3 até o fim da Bíblia vai ser com o pecado. Isso até agora, né? Tá aí, Adão e Eva já pecaram. Era só não ter comido a árvore, né? Deu todo esse problemão, essa consequência.
Mas Deus tinha um plano para salvar o homem, né? Então vocês viram aí como é que é, mais ou menos. Se tá muito rápido, vocês dão uma parada. Se não entenderam, continue lendo a Bíblia, porque no decorrer da leitura vocês vão entendendo. Então é isso, pessoal. Tudo de bom. Até o próximo capítulo. Tchau.